queridos colegas vereadores, os fortalezenses que nos assistem pela TV Fortaleza e aqueles que nos ouvem pela nossa FM Líder. Bom dia a todos. Uma saudação especial aos que nos visitam, aos que estão aí no nosso Espaço do Povo. Colegas, eu inicialmente faço minhas as palavras do presidente ao saudar e desejar saúde e alegrias ao nosso querido colega vereador Freire, que hoje aniversaria e escolheu um excelente dia, vereador Roberto Mesquita, para aniversariar. Hoje é dia da bandeira também. Salve é lindo o pendão da esperança, salve é símbolo augusto da paz. E eu também não posso deixar de fazer uma carinhosa, íntima e familiar menção que hoje também é o aniversário do meu pai. Então, ao doutor Aloysio Mendes, aquele abraço carinhoso, já estaremos juntos. Vereador Roberto Mesquita, o que me traria originalmente a esta tribuna hoje não é o assunto que vou explorar. Mas as páginas do jornal O Povo de ontem trataram com especial destaque, vereador Plácido Sobreira Filho, a aprovação por parte desta casa do título de cidadania à ministra Dilma Rousseff. Também a coluna política, assinada às quartas-feiras pelo jornalista inteligente, jornalista Érico Firmo, tratou também do mesmo assunto. Eu conheço, além de conhecer pessoalmente o jornalista Érico Firmo, acompanho a sua trajetória profissional, admiro, sei de sua competência e de seus compromissos com o jornalismo. Mas eu gostaria de fazer uma rápida leitura do que disse ele ontem em sua coluna, no tópico Dilma é fortalezense. E daí? Escreveu ele: a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o título de cidadã fortalezense para Dilma Rousseff. Críticos da medida argumentaram desconhecer a relação da ministra-chefe da Casa Civil com a cidade. Mas o fato é que quase a totalidade dessas honrarias é concedida mesmo sem o maior critério. Só implicaram com a Dilma por razões eleitorais, as mesmas razões que levaram a proposta a ser apresentada. O inacreditável mesmo é que esse foi o tema que mais movimentou as últimas semanas e os bastidores da política legislativa municipal. A polêmica paralisou votações e foi pivô de um jogo baixo de barganha e pressões políticas. Sintoma de que os parlamentares municipais estão sem mais o que fazer. Ora, repito, tenho a maior admiração e conheço da competência do jornalista Érico Firmo. E quero até concordar, meu presidente, duplo presidente do PSL e da Casa, agora à frente dos trabalhos, e quero até concordar com a fala original e inicial do jornalista Érico Firmo. De fato, talvez nós sejamos muito generosos na concessão das duas grandes comendas que tem o município, vereadora Magali Marques, que é a medalha Boticário Ferreira, que assim como a medalha da abolição é a maior comenda em nível estadual, que pode a Assembleia Legislativa conceder a um cidadão, e o título de cidadania. Este ainda muito mais especialmente importante. Dar status de fortalezense a alguém que não é, representa que nós concordamos que aquele alguém fez muito pela tradição cultural, política, social, econômica da cidade de Fortaleza. Coisa que, de fato, a ministra até hoje nunca fez. Pode ser que agora, cidadã fortalezense, ela se sensibilize mais com os nossos anseios, com as nossas necessidades, vereador Roberto Mesquita, e agora passe a olhar Fortaleza e o Ceará com melhores olhos. Mas até agora não. Nisso, o jornalista tem razão. Talvez sim, a política de concessão destas honrarias esteja um pouco benevolente demais. A partir daí, eu passo a discordar e apresentar meus protestos ao jornalista. Veja, vou repetir o que disse aqui na minha justificativa de voto. A estratégia de se ausentar do plenário, a estratégia de se abster no voto,
A estratégia de votar não. A estratégia de obstruir votações, presidente, é algo que, além de regimental, é politicamente aceito e feito em todas as casas legislativas do mundo. Do mundo, vereador Roberto Mesquita. E eu citei o polêmico ou a polêmica alteração no programa de saúde norte-americano, quando o partido do presidente Obama, os democratas, ganharam por apenas 17 votos, 205 votos contrários. E o partido republicano passou toda a semana obstruindo a votação. A coisa mais comum que se vê no Senado, na Câmara, é a obstrução das votações. Isso é legítimo, política e regimentalmente falando. Só é injusta a escrita do jornalista quando ele diz que os vereadores não têm mais o que fazer. Eu quero dizer ao povo de Fortaleza, e especificamente ao jornalista Érico Firmo, que o procedimento que um grupo de vereadores, alguns se dizem da oposição, outros se dizem independentes, mas independente de qualquer coisa, o que um grupo de vereadores aqui, com muito sucesso, conseguiu fazer nas últimas 6 sessões legislativas, ao não aprovar, vereador Paulo Gomes, o título de cidadania à ministra Dilma Rousseff, foi a sinalização, primeiro, foi a sinalização para o Executivo de que esta casa não é o que se pensa. Um capacho de ampla maioria, onde quem quer que seja, manda para cá, sob a égide ou sob a forma de um decreto municipal, de um decreto executivo, ou de um projeto ou de uma proposta de lei do Executivo, manda para cá qualquer espécie de lixo, seja ele no aspecto legal ou político, e é aprovado. A sinalização da casa é nesse sentido. E muito mais importante do que a sinalização, foi a tentativa, e foi uma tentativa exitosa, foi uma tentativa com sucesso, da criação de um grupo cada vez mais sólido e cada vez mais independente, que confronte aquilo que precisa ser defendido, sejam bandeiras, sejam teses, sejam ideais, em nome do povo de Fortaleza. Porque, afinal, é disso que se trata a política. Nenhum de nós, 41 homens e mulheres que estão aqui, fez concurso para ser vereador. Eu também não conheço minha querida Maria, que comigo dividimos as alegrias, os prazeres e as dificuldades de trabalharmos juntos na Regional 6 e que hoje visita a casa com sua filha e com a neta. Maria, eu não conheço nenhum deputado que tenha feito concurso para ser legislador. Eu não conheço nenhum senador que tenha feito concurso para ser senador. Todos chegaram às suas casas legislativas por intermédio de um processo político. Esta casa é política e só sabe fazer política, no bom sentido, no sentido grego, no sentido técnico da palavra política. Não confundam aqui com politicagem. Estou me referindo à política no sentido maior da palavra. O que se esperar de uma Câmara Municipal se não fazer política, vereador Roberto Mesquita? Ao contrário do que disse, do que escreveu o jornalista, muito ao contrário, esta casa tem sido, e não me enganarei, ontem eu tive a alegria de, ao me reunir com o presidente, saber, nós somos, de todos os mandatos e todas as legislaturas que já existiram, Paulo Facó, que foi vereador em 82. Tem essa cara de novinho, mas em 1982, nosso colega Paulo Facó já era vereador. Já tinha 40 anos. 45. Nós somos a legislatura que mais produziu no primeiro ano legislativo em toda a história da Câmara Municipal de Fortaleza. Quase 600 projetos de lei e projetos de indicação. Também foi objeto de matéria no jornal O Povo de ontem. 60% delas promulgadas pelo presidente da casa, porque o chefe do executivo não faz. 600 projetos de leis e de indicação. Esta casa, Érico Firmo, trabalha e trabalha muito, muito. E o que ela fez ao longo das últimas 2 semanas foram ações políticas para o fortalecimento de outros embates, Vitor Valim,
na seara também política, que é saudável. A base lutou para aprovar, outros vereadores lutaram para não aprovar, na construção de um processo político. Me admira muito que alguém levante a voz, e eu concluo, meu presidente, para dizer que me admira muito e me revolta quando alguém, e aqui não estou me referindo mais ao jornalista Érico Firmo, fala mal de político. Porque, se Vossa Excelência me permitir, presidente, em 1 minuto eu concluo dizendo que político e as professoras, os servidores, o grupo que nos visita, eu quero dizer aos senhores que político é um reflexo e um retrato da sociedade que ele representa. Se os vereadores de Fortaleza não são bons, se os deputados estaduais do Ceará não são bons, presidente Zé do Carmo, se os nossos representantes na Câmara Federal não são bons, falar mal deste povo, políticos de mandato, é falar mal do povo fortalezense e falar mal do povo cearense. Porque nós escolhemos esses políticos. Esses políticos não chegaram lá de graça, não. Você que está acenando negativamente com a cabeça, você votou no seu vereador, no seu prefeito, no seu governador, no seu deputado, no seu senador, e eles são aquilo, o desenho encarnado e esculpido do que nós somos como povo. Falar mal dos políticos fortalezenses ou cearenses ou brasileiros é também falar mal do povo brasileiro. Porque se eles não são bons, também não é bom o povo brasileiro. Porque, repito, chegaram às suas casas legislativas e estão no exercício dos seus mandatos, Paulo Facó, porque foram votados pelo povo brasileiro. Então, muito respeito, muito cuidado, sejamos técnicos e justos quando falamos das ações políticas, das ações legislativas dos políticos. Claro, não estou defendendo que eles não mereçam críticas, merecem e merecem muitas críticas. Políticos dão mau exemplo ou maus exemplos todos os dias, basta abrir a televisão, mas imaginar que isso é a totalidade, que isso é a lógica da política, não é. E a confirmação de que isso existe é também a confirmação de que nós devemos cada vez mais nos preocupar com o nosso voto, em quem nós votamos. Porque em 5 de outubro votar e depois passar 4 anos só a reclamar, também não é justo. Nós, eleitores, somos responsáveis pelo que temos nas câmaras legislativas de todo o Brasil. Nós, eleitores, somos responsáveis pelos que temos nas assembleias legislativas de todo o Brasil, vereador Roberto Mesquita. E não seria justo que nós próprios, que lhe damos o mandato, nós, eleitores, para nos defender, não é justo que nós façamos essa crítica fácil. Acho que tudo isto, encerrando, faz parte de um processo antropológico, de um processo social, que, diga-se de passagem, o Brasil vem melhorando. De 88 para cá, sob a égide da nova Constituição, o Brasil, as instituições democráticas têm se fortalecido, têm melhorado. Hoje nós temos o Ministério Público Estadual e Federal com um espectro de ação e um poder de polícia muitas vezes superior ao que existia no passado, grande defensor das causas sociais, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública, sim, deficitária ainda em todos os estados. Vereador, para concluir. Presidente, concluo, mas desenhada em um princípio republicano e democrático. Então, as instituições todas e a própria imprensa, que antes da Constituição e antes da nova República era amordaçada e censurada, o país tem melhorado. E esse processo democrático melhorará. Melhorará com a participação popular, com melhores representantes, com a fiscalização dos legisladores ao executivo e com a fiscalização do povo, a missão dos vereadores e dos políticos. Muito obrigado, presidente.